Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil. A pergunta simples hoje, embora complexa: como transformar o ódio em amor? A primeira pergunta é: por quê, meu amigo? Sim, a gente tem, de uma maneira muito clara, que o amor é algo bom e que a raiva, o ódio é algo ruim. Né? Mas será que tem alguma coisa atrás disso? Será que não existe uma certa função nos sentimentos negativos do ser humano? Porque, veja, se a gente está falando de sentimento verdadeiro, a gente está falando de sentimentos que são espontâneos e que a gente não tem controle sobre eles. A gente pode admitir que o amor é bom e pode admitir automaticamente que o ódio é uma coisa ruim. Contudo, todavia, porém, eu quero pedir aqui para vocês uma reflexão. Primeira coisa, os sentimentos são espontâneos. Então, a gente não tem muito controle e, desta forma, se a gente não tem controle, a gente não tem nem mérito ao amar e nem demérito ao odiar, porque não depende de nós. Depende da nossa própria constituição, da nossa essência, que está completamente fora da nossa vontade consciente. Ok? Se alguma coisa ruim me acontece, se alguém me prejudica em demasia, é mais ou menos natural que eu sinta ódio, não é? Por que a gente quer ir num caminho contrário à natureza? Eu não estou aqui fazendo apologia de coisas ruins. Eu não estou dizendo aqui que a Kabbalah vai autorizar as pessoas a fazerem coisas muito loucas, a cometerem crimes. Não é isso. Mas a gente está fazendo um chamado à realidade. Se existe alguém ou alguma situação que me prejudica em demasia, é mais ou menos natural que eu fique chateado, é mais ou menos natural que eu fique com ódio, dependendo da intensidade com a qual fui prejudicado. Dependendo do tamanho da traição, é natural que se tenha ódio. É natural exigir uma compensação quando alguém prejudica você. É natural se defender quando alguém está atacando a sua honra ou quando alguém está atacando você fisicamente. Se você não tiver estas sensações, esse conjunto de sensações dentro de você, a gente simplesmente não sobrevive. Agora, é óbvio que o ódio desmedido, o ódio sem sentido, o ódio gratuito é alguma coisa ruim. Mas mesmo assim, a gente também não tem muito controle. Qual que é a nossa possibilidade de conseguir organizar as coisas de uma maneira saudável dentro da gente, de uma maneira positiva e, acima disso tudo, de uma maneira espiritual? A primeira coisa é que, mesmo quando a gente fala de amor, do ponto de vista da Kabbalah, a gente não tem ideia do que é um amor verdadeiro. Né? Quando a gente vê ali na Bíblia, ama teu próximo como a ti mesmo, é porque um dos mandamentos principais está versando justamente sobre o tema do amor como um exercício diário para cada um de nós. Isto é um sinal de que é reconhecido pelo próprio Criador, através da Torá, de que o ser humano não sabe amar. Portanto, a gente não sabe direito o que é amor. A gente tem algumas sensações positivas que a gente chama de amor, mas isso não é exatamente amor. Tem uma porção de coisa que a gente vai estudar em Kabbalah para poder descobrir o que é o amor de verdade, que é alguma coisa que está muito além de tudo aquilo que a gente já sentiu e até daquilo que a gente jamais imaginou. Mas veja, seja aquela sensação que a gente chama de ódio, ou seja aquela sensação boa e positiva que a gente chama de amor, isso, uma vez que a gente reconhece que isso surge espontaneamente dentro da gente e que está fora do nosso controle, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar calmo e entender que a coisa é assim. A partir deste entendimento de que essas coisas são naturais, aí a gente começa a tratar, através da sabedoria da Kabbalah, não só daquilo que a gente estuda, mas acima de tudo da prática, de uma mudança interior que virá com o tempo e com muito trabalho espiritual, e que este trabalho espiritual consiste especificamente em reconectar a pessoa com a sua fonte. Então é mais ou menos como se você tivesse lá um computador ou um celular que tivesse desligado da internet, que vivesse somente a realidade daquilo que está na memória do próprio dispositivo, e de repente você conecta ele, abre uma porta e consegue conectar ele à internet. Quando isso acontece, aquele dispositivo
supondo que ele fosse vivo, aqui fazendo uma metáfora, como se ele fosse um ser vivo, ele teria acesso a uma infinitude de coisas, de conhecimento, de informações que não estavam dentro dele próprio. É só quando isso acontece que a luz de Deus penetra na sua alma e que a gente vai perceber que ódio e amor não são tão opostos assim e que, na verdade, aquilo que a gente chama de ódio, é uma matéria essencial para você desenvolver o outro. Eu sei que o que eu estou falando aqui parece uma coisa muito louca, polêmica e complicada. E a gente não vai ter tempo aqui para explicar exatamente como é que isso funciona, porque isso é algo que a gente aprende com anos e anos de estudo. A gente vai descobrir que mesmo aquilo que é ruim na nossa vida serve como se fosse uma espécie de matéria-prima inacabada, algo que a gente vai utilizar para poder desenvolver as verdadeiras virtudes espirituais, porque não dá para existir uma coisa sem outra. Como é que faz isso? Tem que começar a estudar Kabbalah. Ok? E se você quer aprender, se você quer começar a estudar com a gente, basta olhar aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar uma oportunidade ímpar para começar a estudar conosco. E eu quero pedir para vocês, antes de encerrar aqui, que façam um comentário a esse vídeo, deixando a sua pergunta para a gente continuar construindo esse nosso programa Kabbalah em 10 minutos.